Nelson vai ter o seu maior segredo exposto por Érico e vai ser obrigado a engolir o próprio veneno. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Anitta vai descobrir através de Érico que Nelson leva uma vida dupla e que sempre frequentou boates para se encontrar com rapazes escondidos. Furiosa com as humilhações que sofreu, ela e Érico vão confrontar o ex-marido e exigir que ele pare de inventar mentiras sobre ela e Alfredo, ou então todo mundo vai saber a verdade sobre ele. Diante da ameaça, Nelson vai se desesperar e perceber que perdeu a batalha, mas Érico não vai perder a chance de humilhar ele. Você vive pagando de machão por aí, mas eu sei muito bem quem você é de verdade, Nelson. Ou você para de espalhar mentiras sobre a minha amiga e sobre o homem que ela ama, ou eu faço questão de contar seu segredo para todo mundo. Tudo deverá acontecer logo após Érico entrar na casa de Anitta, visivelmente abalado, os ombros curvados pelo peso da decepção. Seus olhos ainda estão vermelhos e ele respira fundo, tentando conter as lágrimas. Assim que Anitta o vê naquele estado, seu semblante se enche de preocupação e ela então pergunta: Érico, o que aconteceu? Érico solta um suspiro trêmulo e então desabafa com a voz embargada: O Carlito descobriu tudo, Anitta. Ele descobriu que eu trabalho como Verônica Queen. Anitta arregala os olhos por um instante, sentindo um aperto no peito pelo amigo. Ela já sabia o quanto Érico temia esse momento, e agora que aconteceu, era nítido o quanto ele estava devastado. Ela se aproxima e segura as mãos dele com carinho, tentando passar apoio, e então afirma: Érico, eu imagino como deve ter sido difícil para ele. Érico confirma, respirando fundo para tentar se recompor, e responde: Foi horrível. O olhar dele, a expressão de choque, de decepção, eu não queria que fosse assim. Anitta aperta a mão dele com mais força e argumenta com convicção: Mas você precisa dar tempo para ele. Foi um choque, sim, mas isso não quer dizer que ele nunca vai te aceitar. Érico limpa algumas lágrimas que teimam em escorrer e murmura cheio de angústia: O que eu mais quero é que meu filho me aceite, mas eu sabia que ia ser difícil. Só que doeu mais do que eu esperava. Anitta o observa com carinho e então fala com firmeza: Carlito te ama, Érico. Ele pode estar confuso agora, mas um dia vai entender que nada disso muda quem você é como pai. Ele ainda vai ter orgulho de você, ao invés de vergonha. Érico solta um suspiro profundo, absorvendo as palavras da amiga. Ele então a encara por alguns segundos e, sem dizer nada, a puxa para um abraço apertado. Ele então agradece, emocionado: Obrigado, Anitta. De verdade, você sempre sabe o que dizer. Anitta sorri suavemente e retribui o abraço. Mas assim que ele se afasta, percebe algo diferente nela. O olhar de Anitta carrega um peso que ele não havia notado antes. Ele franze a testa e questiona, preocupado: E você? O que está acontecendo? Você também não parece estar muito bem. Anitta hesita por um segundo, mordendo o lábio inferior, como se tentasse esconder sua própria dor. Mas Érico a conhece bem demais para ser enganado. Érico encara Anitta com preocupação e então pede, com um tom gentil, mas insistindo: Vai, me conta, Anitta. O que está acontecendo? Anitta solta um suspiro pesado, visivelmente cansada. Depois de um breve silêncio, ela finalmente desabafa, com a voz carregada de angústia: Todo mundo já sabe que eu e Alfredo estamos juntos, depois dos nossos desquites. Tudo por causa do escândalo que o Nelson fez. Minha vida virou um inferno desde então, e a do Alfredo também. Até para a coitada da Teresa sobrou. Érico arregala os olhos, surpreso com a revelação, e comenta indignado: Eu nunca pensei que o Nelson chegaria tão baixo. Quer dizer, eu sei que ele não presta mais isso? Anitta respira fundo, segurando as lágrimas, e confessa:
com um tom magoado. Os meus vizinhos me destrataram na rua, Érico. Alfredo tá perdendo o prestígio só porque se desquitou da Teresa para ficar comigo. E eu me separei do Nelson porque ele me fazia infeliz, porque eu queria ser livre, e agora estão me tratando como se eu tivesse cometido um crime. Érico revoltado, e então afirma tentando confortá-la: eu sei bem como é ter o povo apontando o dedo na sua cara, mas quer saber? A maioria dessas pessoas são hipócritas, assim como o próprio Nelson. Anita o encara com um olhar intrigado, e Érico continua, sua indignação crescendo. Esse cara era ter vergonha de fazer isso com você. Ele já fez muita coisa escondida por aí, coisas bem piores do que o que você fez. A diferença é que você teve coragem de se desquitar para viver o que realmente queria. A Anita franze a testa, sentindo uma pontada de curiosidade no tom do amigo, e então questiona, surpresa: você tá falando das outras mulheres que o Nelson se envolvia? Érico hesita por um instante, percebendo que falou mais do que devia. Ele desvia o olhar e passa a mão na nuca, tentando disfarçar o desconforto, e então responde com um tom mais baixo: isso é só a ponta do iceberg, Anita. Anita arregala os olhos, surpresa, sentindo um frio na espinha. Ela percebe que há algo muito maior por trás das palavras de Érico, algo que talvez ela nunca tenha imaginado sobre Nelson. Anita estreita os olhos, percebendo que Érico sabe mais do que está dizendo. Ela cruza os braços e então pede, insistente: você está escondendo alguma coisa, Érico? Me conta tudo o que você sabe sobre o Nelson. Érico desvia o olhar, claramente desconfortável. Ele solta um suspiro pesado e passa a mão na nuca antes de responder, hesitante: eu só não contei antes porque não queria jogar mais gasolina nessa fogueira. Mas diante de tudo que o Nelson está fazendo com você e com o Alfredo, acho que não tem mais como esconder. Anita sente o coração acelerar, já se preparando para o pior. Ela então insiste, determinada: fala logo, Érico, o que está acontecendo? Érico respira fundo, encara a amiga por um instante e então finalmente revela: eu já vi o Nelson em várias boates onde eu fazia show como Veronica Queen, e ele se envolvia com vários rapazes no sigilo. Anita arregala os olhos na hora, completamente chocada com o que acaba de ouvir. Ela abre a boca para falar algo, mas nada sai. Sua mente está um turbilhão. Ela encara Érico, buscando alguma confirmação, e então balbucia, ainda sem acreditar: o Nelson, ele é? Érico confirma com um olhar sério e afirma: pois é, Anita. Seu ex-marido é um enrustido no final das contas. Anita sentindo um misto de choque, indignação e raiva. Érico continua, sua voz carregada de desprezo: e por essas e outras que eu nunca suportei esse cara. Ele vive pagando de machão por aí, querendo diminuir os outros, mas na verdade não é nada disso que ele vende. Anita sente o estômago revirar. Durante anos, ela achou que conhecia Nelson, que sabia com quem estava casada, mas no fim das contas, ele era um completo estranho para ela. Ela fecha os olhos por um instante, respirando fundo para organizar os pensamentos, e então murmura, ainda tentando absorver tudo: eu não acredito nisso. Érico observa a amiga com cautela, e então acrescenta, com um tom mais estratégico: olha, Anita, você se livrou de um traste, e agora que você sabe disso, pode muito bem virar esse jogo e limpar a sua barra e a do Alfredo. Anita levanta o olhar para Érico, surpresa com a sugestão, e então reflete por alguns segundos, até que um brilho determinado surge em seus olhos. Ela afirma com convicção: é exatamente isso que eu vou fazer. Um sorriso surge no rosto de Érico, satisfeito ao ver que Anita finalmente tem uma carta na manga contra Nelson. E então, logo depois,
Anita e Érico caminham com passos firmes até a pensão onde Nelson está hospedado. O semblante de ambos é determinado. Eles estavam prontos para colocar um ponto final naquela situação. Assim que chegam à porta, Anita bate com força, sem paciência para esperar. Segundos depois, Nelson abre, com sua expressão presunçosa de sempre. Ele cruza os braços e debocha, soltando um riso carregado de veneno, enquanto fala. Mas vejam só, a desquitada e o invertido. Vocês fazem uma bela dupla. Anita revira os olhos, impaciente, e responde de imediato. Poupe seu fôlego, Nelson. Suas gracinhas não vão me afetar. Érico então sorri de canto e acrescenta, com um tom provocador. Mas sabe o que é curioso, Nelson? Você pode muito bem se juntar a nós, como um enrustido. Nelson imediatamente muda de expressão. Seus olhos se arregalam e ele se torna rígido. Sua voz sai mais ríspida do que o normal ao perguntar: do que diabos você está falando? Érico cruza os braços e responde com naturalidade, como se não fosse nada demais. Eu só contei pra Anita o seu segredinho podre. Aquela sua mania de frequentar as boates onde eu me apresentava. Mas não pra ver o show, né? Só pra sair com homens na encolha. Nelson sente o sangue ferver. Sua fúria explode na mesma hora e ele avança com violência contra Érico, enquanto grita: Ora, seu invertido, pare de ficar falando essas coisas a meu respeito ou eu acabo com a sua raça. Mas antes que possa encostar nele, Anita entra na frente e o empurra com força. Ela o encara com raiva e então exige com firmeza: Você não vai tocar um dedo no meu amigo. Você vai. É parar de espalhar essas mentiras sobre mim e Alfredo. Ou então, eu conto esse seu segredinho para todo mundo. Nelson solta uma risada nervosa, ainda respirando pesado de raiva, e desafia: Você não é nem louca de fazer isso. Érico dá um passo à frente e retruca, encarando Nelson diretamente nos olhos. Se ela não fizer, eu mesmo faço. Nelson aperta os punhos, completamente furioso. Ele respira fundo, tenta processar o que está acontecendo e percebe que está encurralado. Por fim, solta um grunhido de raiva e então cede. Tá bom, eu faço o que vocês estão pedindo. Anita sorri, vitoriosa. Ela troca um olhar satisfeito com Érico e, antes de sair, encara Nelson uma última vez e solta com ironia: Acho que dessa vez você perdeu, Nelson. Ela e Érico saem dali, deixando Nelson para trás, bufando de ódio. Logo depois, Anita encontra Alfredo na emissora de TV. Ele percebe que ela está agitada e pergunta, surpreso: O que aconteceu? Anita sorri, ainda adrenalizada com os acontecimentos, e responde: Eu e Érico fomos até o Nelson e botamos ele no lugar dele. Alfredo franze a testa, curioso, e então questiona: Como assim? Anita respira fundo e conta tudo, desde a chantagem até a revelação sobre Nelson. Quando termina, Alfredo arregala os olhos, completamente incrédulo. Eu não acredito. Anita sorri e então afirma: E sabe o que mais? O Érico salvou a gente. Alfredo ainda absorvendo tudo, e então pergunta preocupado: E você? Como está se sentindo com tudo isso? Anita desvia o olhar por um momento e então responde sincera: Fiquei chocada quando soube de mais essa, mas no fim, o que importa agora é que nós estamos juntos. Alfredo sorri, aliviado, e a puxa para um abraço apertado. Eles sabiam que Nelson não ia engolir essa derrota facilmente, mas por enquanto, finalmente podiam respirar em paz. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.